Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do projeto Cabeça na Nuvem. Vamos dar continuidade à nossa sessão de IAM, falando sobre MFA e Password. Somente para relembrarmos algumas características dos acessos na AWS, vamos relembrar alguns temas, como quais são os tipos, que são 3 tipos de acesso à nossa conta. A primeira e mais utilizada seria o AWS Management Console, que é quando a gente acessa via console no browser e tem um acesso mais visual, onde a gente pode usar para acessar a nossa conta uma proteção com senha, ou o que a gente vai ver até na aula de hoje, que é usando uma senha e o MFA. O AWS Command Line Interface, ou CLI, que é protegido por uma chave de acesso ou Access Key, nós utilizamos muito na aula de EC2. Nós vamos aqui ver como gerar novamente, porém, se você já fez a aula de EC2, já vai estar familiarizado com essa utilização. E por último, o AWS Software Development Kit, ou SDK, que a gente usa para codificar. Eu posso colocar num Visual Code, por exemplo, a minha chave AWS ou Access Key e conectar diretamente a nossa conta AWS. As Access Key, elas podem ser geradas apenas pelo AWS Console. Os usuários podem administrar suas próprias chaves e nunca compartilhe a sua chave, porque elas são secrets, nunca passe para outro usuário. Cada usuário é dono das suas próprias credenciais. O Access Key seria referente ao seu username e o Secret Access Key seria como se fosse o seu password, porém ele é utilizado no acesso via CLI. Somente para ilustrar, temos aqui um exemplo de Access Key. Então eu tenho um Access Key ID, que é um hash, e um Access Key, Secret, que seria o logo abaixo. Esse é apenas um exemplo, é um fake, não é da minha conta original, mas aqui é apenas para lembrarmos. E lembre sempre, nunca compartilhe o seu secret. Então vamos falar sobre o primeiro tema, que seria o Password Policy. É importante definir uma política de password forte para que os nossos usuários estejam mais seguros ao fazerem acesso à nossa conta, para que não corra risco de vazamento ou algum hacker, alguém utilizar de forma indevida os usuários criados em nossa conta. Como padrão e melhores práticas, sempre coloque um tamanho mínimo para esse password, coloque como requerimentos de caracteres, por exemplo, incluir tanto uppercase quanto lowercase, no caso maiúsculas e minúsculas, números, e também como forma ideal colocar pelo menos um caractere não alfanumérico, para que essa senha seja uma senha forte. Você pode solicitar de forma obrigatória que no primeiro acesso o seu usuário altere a senha padrão. Você pode também definir que essa senha ela expire a cada tempo que você pode pré-determinar, por exemplo, 90 dias, e prevenir que o seu usuário reutilize senhas antigas. É muito importante e é uma melhor prática utilizar esse recurso da AWS. Falamos no MFA também na nossa primeira aula sobre criação de nossa conta, onde nós utilizamos ele pela primeira vez e vamos falar um pouco mais em detalhes nesta aula. O que seria o MFA? Usamos principalmente e é requerido colocar e habilitar ele na sua root account. E é recomendado, altamente recomendado, mas não obrigatório, também atribuir um MFA para os seus usuários IAM. O MFA ele seria um Multi-Factor Authentication, ou em português, um autenticador de múltiplos fatores, que além de você colocar o seu usuário e senha, você vai precisar ainda de um device, um dispositivo que vai gerar uma senha de forma automática para você. Ou seja,
Se alguém estiver de posse do seu usuário e senha, essa senha for hackeada por alguém, ela ainda vai precisar do seu dispositivo para conseguir logar. Então, vai ser muito difícil que sua senha seja hackeada, porque além da senha, essa pessoa, esse hacker ainda vai precisar do seu dispositivo, que geralmente é um dispositivo físico, então isso vai impossibilitar e vai tornar muito difícil que seja exposta a sua conta AWS para alguém com más intenções. E quais são os MFAs disponíveis no mercado? No caso, na nossa aula inicial, nós utilizamos o Google Authenticator, que ele está permitido apenas para o nosso celular. Então, ao instalar no celular, ele gera essas senhas de forma automática e apenas o nosso dispositivo é capaz de gerar essas senhas que nós criamos e atrelamos ao nosso dispositivo de celular. Então, esse é um dispositivo que atrelamos ao nosso usuário e somente este dispositivo consegue gerar as senhas de MFA, deixando muito mais seguros os nossos usuários. Temos também o Auth, que é da própria Amazon. Ele é multi-device, ou seja, ele pode ser instalado tanto em celulares quanto desktop ou outros dispositivos para gerar as nossas senhas. E temos o U2F, que ele é um Universal Second Factor, que ele pode ser utilizado em desktops. Ele é um hardware que pode ser utilizado em um desktop para gerar essas senhas de MFA. Além do U2F, temos mais dois tipos de hardware que servem também como MFA device. Um seria do Gmalt e o outro do Sure Pass ID. Mas esses dois dificilmente caem na prova de practitioner. O importante é saber quais são os tipos que existem. Os dois via software e também o via hardware. Vamos então na prática vermos um pouco do que falamos nessa aula. Então eu estou aqui na minha root account para vermos algumas preferências do que falamos aqui na aula de hoje. Então estou aqui na minha conta AWS, na minha root account, no painel principal. Aqui tem algumas práticas recomendadas que vamos ver em uma aula futura. E vamos primeiro falar um pouco sobre usuários. Então aqui em usuários eu tenho 3 usuários criados. No caso está em utilização mesmo o último, que seria o administrativo. Então aqui tem algumas informações já importantes nessa tela inicial. Como a idade da minha chave de acesso. Então aqui ele já está informando que a minha chave tem 600 dias. Seria interessante já alterar o meu Access Key, que a gente falou que é gerada pela AWS agora há pouco. A idade da minha senha está chegando a 81 dias. Aqui a última atividade foi há 3 dias atrás. E se está habilitado o MFA. No caso, o meu usuário IAM ainda não está com o MFA habilitado, que é uma recomendação da AWS. Então aqui tem as permissões básicas, né? No caso eu criei um IAM com os acessos de administração e billing, para evitar de usar a minha conta de root account, né? Minha conta principal. Então aqui eu tenho tudo que eu preciso do meu usuário IAM. Mas vamos falar sobre os casos da aula de hoje. E aqui, só para relembrar, os meus acessos estão atribuídos via grupo. Aqui então temos as credenciais, né, todos os dados das credenciais do meu usuário. Então no caso eu consigo acessar via console, como vocês podem ver está habilitado o acesso e foi há 3 dias atrás o último acesso. Eu posso habilitar o MFA aqui, então vocês podem ver que tem via dispositivo virtual, que seria o aplicativo, pode ser pela U2F, eu não consigo habilitar aqui pelo meu navegador, mas é possível também. E outro hardware, então tem as duas opções via software, né? Via U2F e virtual,
e mais uma via hardware. Aqui é onde eu tenho a minha Access Key. Tem a opção também de gerar uma nova, caso seja necessário. Como vocês viram, é ideal que eu tenha uma rotatividade das minhas chaves de acesso. Então aqui eu consigo gerar e fazer o download para manter ela guardada na minha máquina e poder utilizar no acesso via CLI. Então eu consigo fazer o download do CSV. E aqui eu tenho a minha chave e poderia exibir também a chave secreta, que seria a minha senha para o acesso via CLI. Vou fechar, pois agora não vou utilizá-la. Aqui a gente tem as duas, né? A que eu criei agora e a mais antiga. Aqui diz a última vez que eu utilizei a minha chave via CLI, consigo controlar quando foi esse acesso. E aqui, como podem ver, a que eu criei agora está como ND porque não houve nenhum acesso, né? Acabamos de criar. Então, eu quero desativar ela primeiro, porque para deletar eu preciso primeiro desativar. Vou copiar o nome aqui da minha chave para poder fazer essa deleção. Então, ela nunca foi utilizada. E para confirmar, eu colo aqui o nome e seleciono excluir. Agora eu vou manter a minha chave ainda antiga. Eu vou fazer essa rotatividade em outro momento, não agora. Então aqui eu tenho o meu painel, voltei. Como eu disse, é importante sempre estar de olho nessas práticas recomendadas, elas podem cair na prova, vamos falar em uma outra aula. E aqui a gente vai para configurações de conta. É aqui que a gente define a política de senha, que falamos no início da nossa aula. Então aqui é onde a gente seleciona todas as características de política de senha. Então tem aqui todas as que eu defini. Tamanho mínimo de 6 caracteres, eu quero alfanumérico maiúsculas e minúsculas, eu exijo pelo menos um número, essa senha está para expirar em 90 dias, e as últimas 3 vezes não pode repetir a minha senha, e aqui eu tenho todas as opções, poderia, por exemplo, exigir um caractere especial, diminuir o tempo de expiração, e aqui são todas as configurações permitidas aí de administração de senha. Isso é super importante, quanto mais recursos você utilizar, mais segura a sua conta AWS vai estar. Bom, pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês sobre políticas de senha e MFA. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo dessa aula para a certificação Practitioner. Caso tenha algum comentário, isso seria de muita ajuda para o nosso canal, e também deixe a sua curtida. Para mais informações, download de material e simulados de prova, acessem o site cabeçananuvem.com. No mais, obrigado.